A grande discussão é: eu conheço uma verdade sobre Deus, eu conheço uma palavra a respeito de Deus, que Ele é bondoso e que Ele é poderoso. O problema é o quê? A realidade à minha volta não sugere isso. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? As pessoas religiosas fanáticas, diante desse conflito, elas mistificam tudo e praticam a teologia do avestruz. Você coloca a cabeça dentro da terra, começa a gritar e faz de conta que nada está acontecendo. O outro grupo de pessoas dizem: se a gente está sofrendo, Deus não pode existir. Então, essas pessoas se resignam, se submetem e se tornam reféns da experiência imediata e preferem negar todas as evidências sublimes sobre a realidade divina no mundo, tendo o seu sofrimento, a sua dor ou a dor do mundo como única referência de interpretação da realidade. Há outras pessoas que tentam viver esquizofrenicamente. São os malucos de Cristo. Eles, de um lado, né, na segunda-feira, ele afirma o sofrimento humano. No domingo, ele afirma a realidade de Deus. Ele troca de marcha, né? Um dia AM, outro dia FM. Ele muda a sintonia. Então, você precisa ver com quem que você vai encontrar hoje, né? Quem deles está falando. Então, é uma situação complexa. Como é que a gente lida com isso? E esses textos bíblicos foram escritos de maneira tão especiais exatamente para lidar com essa questão tão complicada. Para a gente entender, vamos dar uma olhada como é que essa questão é tratada na Bíblia, de modo geral, e para a gente entender alguns aspectos interessantes. Primeira coisa importante é a gente fazer distinção e separação entre o que é chamado de mal físico, sofrimento, e mal moral, pecado. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Isaías 45:7, a Bíblia diz literalmente que Deus falou: eu crio o mal. Como assim? Mas Deus não é bondoso? Deus não é absolutamente cheio de graça e misericórdia? Que história é essa dele criar o mal? É claro que Deus não está dizendo eu crio o pecado. Ele está dizendo eu crio o sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés. O Senhor enviou o dilúvio. O Senhor trouxe julgamento sobre Israel, sobre Judá, trouxe julgamento sobre as nações. Muitas vezes o sofrimento imposto às suas criaturas, aos homens, da parte de Deus, é enviado diretamente por Deus. Hoje o discurso antropocêntrico, que acha que Deus existe para fazer cosquinha na barriga das pessoas, acaba achando um absurdo Deus fazer qualquer pessoa sofrer, porque ele deve explicações a nós. A Bíblia desconhece esse tipo de abordagem. Então, o que acontece? Nós vamos ter a ideia de que certas vezes a palavra mal significa dor, sofrimento, certas vezes ela significa pecado. Por exemplo, Deus não tem qualquer relação de responsabilidade com o pecado. Deus a ninguém tenta, e por ninguém pode ser tentado. A Bíblia é clara em dizer que Deus não é autor do pecado, ele permite a liberdade dos seres criados para agirem em oposição a ele, mas é importante fazer essa distinção para saber do que é que nós estamos falando. Agora, quando a gente pensa no sofrimento, quando a gente pensa no mal dessa maneira, que está sendo apresentado com bastante força em Abacuque está vendo o mal da sociedade, ou seja, o pecado e a maldade. Ele está vendo o sofrimento, esse mal físico que o povo vai receber com a invasão babilônica, e ele está num mal terrível de sofrimento por dentro, ao perceber o pecado de Judá e o sofrimento que eles vão receber. Como é que a Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, na época de Abacuque, lidava com essa questão? O que eles entendiam? Entendiam o que geralmente a gente entende. Primeiro, que a razão por que as pessoas sofrem é com base na justiça retributiva de Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, como é que ela funcionava? Você pode entender se você ler Deuteronômio capítulo 28. Se o povo fosse obediente, eles seriam abençoados. Bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade, tudo irá bem com a tua vida, né? A tua mesa será farta, e assim por diante. E dizia, se você for desobediente à aliança, se você não ouvir a voz de Deus, uma série de sofrimento cairá
sobre a sua vida. Então, maldito serás tu no campo, na cidade, da mesma maneira aparece lá no texto. Isso é o que geralmente a gente tem na cabeça. Não é assim que acontece? Quando alguém está muito mal, assim que você conhece, não sei não, viu? Aí nesse mato tem coelho. Deve ter algum sapo enterrado debaixo do quintal desse cara aí. Tem alguma coisa, porque ninguém passa por isso se ele não tiver aprontado. Será que é assim mesmo, né? Ou quando uma pessoa está muito bem, a gente fala, puxa, esse aí realmente é um servo do Senhor. Amém, irmãos? Amém, né? Mas será? Então, a primeira ideia é essa. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai tratar isso de uma maneira interessante, dizendo que essa realidade, ainda que ela seja fundamental, e no final das contas a gente vai ver que os salvos e os perdidos têm a ver com a sua relação de sintonia com Deus por meio da aliança, né? Isso é resolvido juridicamente em Cristo Jesus e por meio do perdão, quem rejeita e quem aceita, existe salvação, existe condenação, mas a Bíblia vai dizer que a realidade não é tão simples assim. Não podemos julgar as pessoas, aparentemente, pelo seu sofrimento ou pelo seu bem-estar. Por isso, nós vamos encontrar, né, no nosso pavê bíblico, né, com as suas várias camadas, a primeira camada é a camada da justiça retributiva. A segunda camada é diferente. Ela vai apresentar o problema. E daí? E quando o justo que obedeceu a Deus está mal? E quando o sujeito que é perverso parece ter tido uma vida muito boa, o que acontece? Nós vamos encontrar em vários salmos, vamos encontrar nos profetas a seguinte questão: Senhor, como é que pode ser isso? Já leu o Salmo 73? O Salmo 73 vai mostrar o salmista aborrecido com o que ele chama de prosperidade dos perversos. Por que é que o justo muitas vezes sofre, o pão dele cai com a manteiga virada para baixo em cima do tapete novo, e o sujeito que é injusto e perverso está cada vez melhor? Então ele vai discutir. Então o que o salmista vai mostrar e os profetas vão mostrar? Olha, pessoal, não é que Deus se tornou injusto, não é que Deus está jogando sujo, não é que Deus agora perdeu o seu poder e ele não pode mais fazer as coisas. A questão é que Deus está só anotando no caderninho. Vai chegar a hora que a justiça divina vai chegar. Deus, na sua paciência, sua longanimidade, como se diz tradicionalmente, ele está só fazendo anotações. Mas vai chegar uma hora que a justiça vai chegar. Por exemplo, o Salmo 73 é interessante, porque ele vai dizer até que eu prestei atenção no fim dos ímpios. Quer dizer, parece que a pessoa está de boa, que ele vai ser de fato vencedor e que ele está na melhor situação, mas isso não é o caso. Aí, nós vamos ver uma outra situação que vai aparecer cada vez mais na história de Israel, nos profetas. Se a justiça não viesse logo, chegaria no futuro. Por isso, cada vez mais os profetas vão falar no dia do juízo de Deus. Quer dizer, justiça retributiva, justiça tarda, mas não falha, vocês esperem. E se por acaso isso não acontece, saiba que Deus tem o dia do acerto final. No dia que ele vai chegar, ele vai trazer, o Velho Testamento chama isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar, diz Amós. Vocês estão achando que vai ser assim mesmo? Vai chegar uma hora em que ele vem fazer o grande acerto de contas. E depois, no Novo Testamento, essa ideia vai ser mais nitidamente apresentada para a ideia de uma justiça definitiva naquilo que é chamado juízo final.